Paz do Senhor, irmãos, vamos dar início à nossa escola dominical no dia de hoje. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir à irmã Jacqueline para iniciar com uma oração, por favor. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, que estamos já na quinta lição. Estamos a falar sobre o propósito da vida cristã e hoje vamos entrar então no tema do propósito de manter a comunhão com Deus. Os irmãos que têm acompanhado o ensino, o estudo, sabem que nós estamos a falar sobre a vida de Daniel e o seu exemplo para os tempos atuais e aproveitando também para saudar todos aqueles que estão conectados online. Amém. Então vamos ao versículo-chave. Se encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 3, que diz: Então o mesmo Daniel se distinguiu desses princípios e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Reflexão: Daniel achou mais perigoso abrir mão de uma vida de comunhão do que ser jogado aos ferozes leões. Então os irmãos já estão a ver para onde é que este estudo nos vai levar hoje. Vamos falar sobre a cena da cova dos leões. Vamos à introdução, que diz: O capítulo 6 do livro de Daniel narra um dos episódios mais amados da sua narrativa. Deus fechou a boca dos leões e livrou o seu servo da morte, honrado a sua família e sua vida de comunhão. Daniel já era octogenário nessa época, ou tinha mais de 80 anos. Havia servido a vários monarcas e era um homem destacado. O segredo de sua trajetória vitoriosa, desde que aportou em Babilônia, não era sua mente brilhante, seu poder de articulação ou suas habilidades políticas. O mistério estava em Deus. O Espírito excelente era a presença divina em sua vida. As revelações, as interpretações dos sonhos, as palavras proféticas e os seus sábios conselhos tinham sua origem em Deus. A sua conduta irrepreensível e a sua fidelidade eram sustentadas por uma vida de íntima comunhão com o Todo-Poderoso. O Eterno sempre regeu as suas decisões e foi uma prioridade em seu viver. Daniel nunca caminhou sozinho, ele sempre estava na companhia de Deus. Amém? A paz do Senhor também, irmão Orlando, bem-vindo de volta das férias. Se precisar as cópias ou precisar um caderno, tem ali atrás à beira do Queiroz. Ele pode passar o que for preciso. Amém? Ok. Então vamos ao primeiro ponto, que fala sobre Daniel, um exemplo de vida de oração. Então vamos perceber porque é que Daniel tinha uma comunhão tão boa com Deus em aparentemente uma situação tão difícil. Porque se nós formos perceber bem, Daniel não estava na sua terra. Daniel nem estava com o seu povo, Daniel estava numa posição muito alta, tinha todo o direito talvez de exaltar-se a si mesmo, mas mesmo assim ele colocou tudo de lado, ele serviu aos reis que eram os reis daquele tempo, mas sobretudo ele serviu a Deus. Amém? E isso o trouxe a uma posição muito especial. Babilônia não era um lugar favorável ou adequado para quem decidisse viver sob a dependência de Deus por meio da oração. Não havia um templo ou sinagoga para adoração ao Senhor. Era um ambiente idólatra e hostil à fé em Deus. Mas Daniel decidiu vencer orando. Orou por revelação e livramento. Orou sob intensa perseguição. Orou pelo seu povo e o cumprimento das promessas de Deus. Esse estudo destaca a comunhão entre Daniel e o Senhor mantida sob oração. O subtópico 1 diz: sua rotina de oração não se alterava diante das circunstâncias. Quando soube que a Escritura estava assinada, que está em Daniel 6, versículo 10,
na parte A, deve de ser aqui. Ele não ficou assombrado, duvidoso, não recuou, mas seguiu orando. A comunhão com Deus é nossa prioridade e inegociável e insubstituível. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 6. Vamos ler o versículo 10. Daniel é quase no fim do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quem encontrar pode ler, por favor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Obrigado, irmã Jacqueline. Aqui, algo muito interessante quando nós lemos este texto, não é? Quem sabe esta escritura, não é? Era como um decreto, era uma lei que o rei havia dado, não é? E os irmãos sabem que o rei Dário, que já era o terceiro rei que Daniel havia de sobreviver, mais uma vez era um rei que se tinha esquecido daquilo que tinha acontecido anteriormente. Nabucodonosor teve uma experiência com Deus, né? E depois enlouqueceu e todos sabem o fim da história dele. Né? Depois veio o Beltesazar, teve a sua experiência com Deus, mas quando terminou a sua vida também, todos esqueceram-se daquilo que Deus tinha feito. E então chegou o rei Dário, e mais uma vez um rei que não conhecia aquilo que Deus tinha já feito naquela nação. E então, Dário, influenciado pelos sábios daquele tempo, decretou que não havia de haver outro tipo de adoração a não ser a Ele mesmo. E eu acho interessante aqui como a Bíblia é muito clara. Paz do Senhor, irmã Ana Morena, Deus te bendiga. Bem-vinda. Aqui fica muito claro. Daniel, primeiramente, ele quando ouviu do decreto, ele não pensou, ok, eu vou parar de orar, porque agora há um decreto contra a oração, contra a adoração a outros deuses a não ser o rei Dário. Não é? A segunda coisa é, a Bíblia aqui é muito, muito clara, ele também não começou a orar somente por causa desse decreto. Como às vezes nós podemos fazer, as coisas estão a piorar e nós começamos a buscar a Deus. Porque a Bíblia aqui diz no final, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O que é que isso quer dizer? Daniel foi sempre uma pessoa de oração. Não importava se o rei seguia ao mesmo Deus ou não. Não importava se as leis estavam a seu favor ou não. Daniel sempre seguiu a Deus. Daniel sempre orou a Deus. E eu acho que isso já é o primeiro exemplo que fica para as nossas vidas. Não importa se estamos nos momentos mais altos ou se estamos nos momentos baixos. Não importa se as leis são a nosso favor ou se são contra nós. Nós devemos buscar a comunhão com Deus através da oração. Amém? E Daniel não negociava isso. Daniel, havia muitas leis, ele passou por muitas situações, ele viu aquilo que aconteceu com os seus amigos, ele viu tudo aquilo que aconteceu com os reis anteriores e mesmo assim, ele não se calou, ele falava com o Pai. Segundo subtópico, ele tinha um lugar de oração. Entrou em sua casa, Daniel 6:10, parte B, Jesus nos ensinou, entre no teu aposento, que está em Mateus 6:6. A palavra aposento, que em grego é tamion, contém significados interessantes. A. Câmara secreta, ou lugar secreto. Fala de momentos a sós com Deus, intimidade. Todo crente deve ter seu Getsemane. Onde é o seu? Amém? Vamos então aqui abrir... Vamos dividir a leitura. Vou começar pelo irmão Manuel. Lucas 22, versículo 39. E depois João 18, versículo 1 e 2. Vou pedir à irmã Paula para abrir. Lucas 22, 39, o irmão Manuel. E João 18, versículo 1 e 2, a irmã Paula.
Lucas 22, 39. Irmão Manuel. E João 18, 1 e 2. Irmã Paula. E quando encontrar, podem ler. Saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos o seguiram. Ok, até aí. Obrigado, irmão Manuel. Então nós vemos aqui que Jesus, aqui a Bíblia também é clara, como costumava, saiu para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos o seguiram. Então já era um costume de Jesus ele ir para um lugar a sós para orar. Aqui neste caso é o Monte das Oliveiras. Amém? E a irmã Paula? Então nós vemos aí que até mesmo no momento da traição, Judas soube onde estava Jesus porque era um costume tão, digamos assim, que Jesus tinha tão constantemente de ir orar naquele lugar, né, que Judas o encontrou logo. Então nós vemos aqui algo muito importante. Nós temos que buscar um momento onde buscamos a Deus. Claro que Deus está em todos os lugares e claro que nós podemos orar em cada instante, né? Mas Deus quer um momento íntimo a sós conosco. E se Jesus o fez, sendo Filho de Deus e sendo Deus, como é que nós achamos que nos melhores e podemos fazer tudo de qualquer jeito? Não. Nós temos que buscar tempo com Deus. Amém? Pode P. Câmara de armazenamento. Por meio da oração, depositamos em Deus nossas necessidades, angústias, nosso amor e devoção. Vou pedir ao irmão Orlando para abrir Filipenses, capítulo 4, versículo 6, e a irmã Morena, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Filipenses 4, 6 e 1 de Pedro 5, 7. Filipenses 4, 6. Sejam conhecidas de cada um deles, as vossas participações de provação e pela súplica com ações de petição. Amém? Obrigado, irmão Orlando. Então nós vemos aqui o convite que Paulo nos deixa, que nós não fiquemos inquietos com alguma coisa, nós não fiquemos preocupados por nada. Simplesmente colocamos tudo nas mãos de Deus. Ele deve de conhecer aquilo que está em nós. Irmãos, mais uma vez, não é porque Deus não conhece o nosso interior, porque Deus é não onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas nós temos que imaginar, e eu imagino isso sempre visualmente, assim como quando Deus chegou no jardim do Éden, depois de Adão e Eva ter pecado, o que é que eles fizeram? Esconderam-se. Foi? E o que é que Deus fez? Adão, onde é que tu estás? Deus sabia onde estava Adão, mas Deus quer ouvir nós a falarmos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vai aqui dentro. Não é porque Deus não saiba, é porque é um momento íntimo. Se nós não falarmos, e tem os casais que não são mais experientes nessa área, se não falam um com o outro, até podemos pensar que o outro sabe daquilo que está a passar, mas nem sei o que é. Porque é que aqueles que os apoiam, os psicólogos, os médicos, eles recomendam a um casal relembrar que ama o outro? Porque é que é necessário que um homem diga à sua esposa eu te amo, mesmo que saibam que se amam, e a esposa faça o mesmo? Não é porque não sabem, é porque nós precisamos saber essa intenção, nós precisamos declarar essa intenção. E assim nós fazemos com Deus, nós declaramos as nossas intenções perante Deus. Não é porque Deus não saiba. Deus sabe, mas é um relacionamento íntimo, existe comunicação, amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, não é um problema. Echando cada nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amém? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? É tão bom saber que nós podemos colocar tudo nas mãos de Deus. Ele
tem cuidado e Ele continuará a cuidar de nós, irmãos. Por isso, aqui mais uma vez nós vemos que Daniel tinha essa mesma intimidade com Deus. Ele colocava tudo nas mãos do Senhor. Ele sabia que a oração era o elemento essencial para ele poder ter essa comunhão com Deus, e então ele não queria deixar de orar só porque havia leis que o proibiam, irmãos. E irmãos, isto é mais atual do que nunca. Porque se nós formos a ver, a sociedade à nossa volta não está muito a favor das coisas que nós fazemos. Se nós olharmos para trás, né, muitas vezes nós falamos dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, antigamente, a escola iniciava sempre com uma oração em comum. Né? E cantavam juntos um hino. Agora já não existe esse costume. Até pelo contrário, é proibido. Né? E nós vemos isso, mesmo que não fosse tradição aqui, né? Eu sei que em alguns países ainda é, eu sei, por exemplo, principalmente nas escolas cristãs ainda é, eu estive na República Dominicana, as aulas começam sempre as crianças a cantar um hino e orando juntos com os professores, e eu creio que isso é essencial. Não é? Mas as leis, pouco a pouco, estão a proibir ou retirar essas coisas das escolas. E pouco a pouco as leis estão a fazer com que nós sejamos menos constantes nas orações, se não tivermos cuidado, irmãos. Porque uma oração para nós não deve ser uma regra. Não é porque eu não oro porque é a minha obrigação. Eu oro porque eu tenho essa necessidade. E isso temos que perceber. Eu não venho somente orar nos cultos de oração. Eu não vou somente orar num domingo. Eu não vou somente orar porque estou a passar mal. Eu tenho que perceber que nos momentos bons, nos momentos ruins, eu vou orar. Eu vou buscar a Deus constantemente. O que é que a sua palavra nos diz? Orai sem cessar. É constantemente. A nossa vida é uma vida de oração e adoração a Deus. Amém? E Daniel tinha compreendido isso e deixa esse ensino para nós no tempo atual. A terceira palavra que significa, então, esse lugar secreto é depósito. Pela oração, acessamos os depósitos, os tesouros de Deus que suprem as nossas carências. Amém? Eu vou pedir à irmã Delfina para abrir Salmos 34:10 e vou pedir à irmã Benilde para abrir Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Salmos 34:10 e Hebreus 10, 19. Salmos 34:10. Então nós vemos aqui o que Davi deixa-nos claro, não é? Os animais, as coisas à nossa volta, sentem necessidade, passam por necessidades. Passam aqui o exemplo, os filhos dos leões que necessitam e sofrem fome. Mas nós que colocamos nossa fé em Deus, nossa confiança em Deus, nós não vamos passar por essas necessidades. Nós não vamos mendigar o pão, como diz outro texto na palavra. Nós não vamos passar, não quer dizer que não vamos passar mal, irmãos. Mas Deus vai nos ajudar a suportar as situações que nós temos que passar. Porque às vezes também pensamos que Deus não nos faz sofrer nada. Isso é mentira, porque até o próprio Jesus disse que nós no mundo teremos aflições. Amém? Por isso vamos passar por situações difíceis. Mas Deus nos dará a capacidade de ultrapassar essas situações. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Irmã Benilde, por favor. Então nós vamos aqui, o que é que Paulo, ou melhor, o autor aos Hebreus, não sabemos se é Paulo, mas provavelmente foi, deixa aqui claro que nós temos que ter coragem de pedir a Deus, de entrar mais perto de Deus, de buscar intimidade com Deus, porque se chegarmos lá, nós vamos ver aquilo que Jesus tem para nós, irmãos. Mas é uma luta, temos que ser ousados. Em outras palavras, temos que ser corajosos. Temos que até ser atrevidos, não é? Não é porque, digamos assim, a ousadia às vezes tem uma conotação negativa, não é? Alguém que é ousado é aquele que não bate à porta e entra dentro da casa de todos, não é? Por exemplo, é ousado. Mas é assim que nós temos que ser.
Às vezes temos que lutar por aquilo que é necessário nas nossas vidas, assim como Jacó lutou com o anjo, não é? Em outras palavras. Às vezes temos que, de verdade, buscar, interceder, jejuar, entregar a Deus toda a nossa vida, toda a nossa família, todas as nossas situações, porque só assim é que nós vamos alcançar as bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Nós temos que fazer a nossa parte. Vamos ao próximo ponto. Ponto 3, subponto 3. Sua oração o aproximava do coração de Deus. Havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Daniel 6, 10, parte C. Daniel estava fisicamente em Babilônia, mas espiritualmente em Jerusalém. Sua alma e seus pensamentos estavam voltados à sua pátria. Ele pensava no templo destruído, nas celebrações e na promessa de Deus sobre a cidade santa. Pensar, sentir e amar ao Senhor é comunhão. Nós não podemos ficar iguais quando nós vemos que as coisas do reino de Deus não estão a funcionar da maneira como deveriam. Não é porque Deus não possa mudar a história em um só instante, mas Ele nos deu essa responsabilidade. Jesus, quando voltou para o céu, o que é que Ele disse? Ide e pregai o Evangelho. Ele não disse, esperai até que eu venha. Ele primeiro disse, ide e pregai o Evangelho. E então, Ele estará connosco até aos confins dos tempos. O que é que isso quer dizer? Nós temos que fazer a nossa parte. Jesus já fez a dele. Ele vai voltar, sim, mas não é só para isso que nós estamos nesta terra. Não é para aceitar Jesus e ficar aqui sentados à espera, irmãos. Temos que fazer a nossa parte. Todos nós temos família, todos nós temos um lugar de trabalho, todos nós temos amigos, temos conhecidos, nós todos temos um lugar onde podemos ter uma certa influência e ser bons exemplos daquilo que a palavra nos ensina. Esse é o nosso dever. Amém? Subtópico 4. Daniel possuía uma rotina de comunhão. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Que está em Daniel 6, versículo 10, parte D. A comunhão tem origem no coração, na sintonia com o Senhor, mas ele se revela nas práticas piedosas adotadas por aquele que o ama. Ajoelhar-se 3 vezes ao dia era uma prática judaica. Daniel nos ensina que devemos perseverar as práticas da vida cristã. Oração, leitura da Bíblia, da palavra, louvor, congregar no templo, visitar, etc. Amém? Esses são os bons costumes que nós temos e esses costumes nós temos que manter. Os tempos podem mudar, as roupas podem mudar, o estilo de vida pode mudar, mas a nossa fé em Cristo nunca mudará, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Segundo tópico, o teor das orações de Daniel. O modo como um homem se dirige a Deus revela o seu grau de comunhão com Ele. Faraó, por sua impiedade, disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Não o conheço. Está em Êxodo 5, versículo 2. Nabucodonosor, incrédulo e atrevido, disse: quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Daniel 3,15. São posturas de quem não tem nenhuma comunhão com o Todo-Poderoso. Quem o conhece e vive em sua presença age como Daniel e orava e dava graças diante do seu Deus. Daniel 6, versículo 10. Subtópico 1. Orava dando graças ao Senhor. A oração cotidiana de Daniel era reverente, ou de joelhos, e premiada de louvor, gratidão e deslumbrante. Ele não orava por obrigação ou apenas para cumprir um mandamento. Ele orava por prazer, porque anelava a presença do Senhor. Se vamos a Deus com gratidão e louvor, Ele virá a nós com providências e milagres. Que podemos ler Daniel 6, 23. Eu vou pedir ao irmão Alberto, Daniel 6, 23. E vou pedir, eu já acho que já passámos para o início outra vez, vou pedir à irmã Jacqueline então para ler Jeremias 33, 3. Nós vemos aqui já foi a cena depois de ter dado a cova, e assim foi tirado Daniel da cova e não dá-me se achou nele porque crera no Senhor.
criatura crê em Deus. Mas eu acho que isto aqui está... Eu acho que é o 13, irmão Alberto. Leia o 13, por favor. Isto às vezes de fazer as cópias. Daniel, que é transportador de Judá, não tem feito tal ao rei. Nem fui destinado antes de Deus ouvir falar de sua oração. Então nós vemos aqui que Daniel era tão constante nas suas orações, era tão conhecido até por essas orações. Imagino que muitas vezes nos filmes eles mostram como ele se estivesse à janela. Eu imagino que ele não se escondia de fazer as suas orações, ele não se escondia da fé que tinha, e então, mais cedo ou mais tarde, os vizinhos, os magos, os sábios descobriram que ele estava a orar e foram então fazer queixinhas ao rei, não é? Mas ele continuou a orar e a dar graças ao Senhor. Jeremias 33:13, irmã Jacqueline. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e finas que não sabes. É um texto que nós todos conhecemos, é a nossa chave, né? Praticamente. Jeremias 33:13 é nosso, quando nós estamos nos momentos mais difíceis, quando nós não sabemos o que fazer, para onde é que nós vamos? Vamos a Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está no controle de tudo. Se nós colocarmos a nossa confiança nele, ele sim vai tratar de tudo. Amém? Somente temos que confiar. Primeiro clamar e confiar. Porque a nossa oração sem fé não terá nenhum efeito, irmãos. Nós temos que estar convictos que aquilo que estamos a orar, Deus escutou e Deus pode fazer. Amém? Claro que também temos que estar dentro da sua vontade. Não vamos pedir a Deus a morte de alguém. Porque eu creio que Deus aí vai pensar, meu filho, não estás bem. Não estás bem. Se Ele ouvisse todas as nossas orações meias esquisitas, às vezes enraivadas ou assim que nós temos, coitados de nós, não é? Porque haveria muita coisa mal ou injusta que nós já teríamos dito ou feito ou pedido, não é? Mas graças a Deus que Deus tem cuidado de nós e sabe o que nós verdadeiramente necessitamos. Amém? Vamos então ao segundo subtópico que diz: orava em respostas ao chamado do Senhor. Daniel 9, versículo 1 a 4. Esse é um episódio importante na vida do profeta, quando ele percebe na leitura dos livros sagrados que havia chegado ao tempo do fim do exílio de Judá. Então ele atende ao chamado divino, às orações específicas. Entendi pelos livros o despertamento de Deus, e eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus. A resposta de Daniel. Vemos aqui também 4 níveis ou formas de orar. A. Oração, que em hebraico é tefilá, pedidos gerais, louvor e gratidão. B. Rogos, que em hebraico é tchawanun, súplicas insistentes, por favor e misericórdia. C. Jejum, que em hebraico é tzom, abstinência, sacrifício para subjugar o corpo. E D. Pano de saco, que em hebraico é sak, e cinza, que em hebraico é efer, vestes de luto e indignidade. Interessante que a palavra saco vem diretamente do hebraico, mas vamos ver aqui. Mas então nós vemos aqui estes 4 pontos que são essenciais para nós. Vamos recapitular. Primeiro, oração. A oração é a nossa conversa com Deus. Os rogos são as nossas súplicas, são aquilo que está aqui dentro a arder, aquilo que está muitas vezes é um trauma, é uma mágoa, é um sofrimento que nós estamos a passar, que colocamos nas mãos de Deus. O jejum é para dominar o nosso próprio corpo, irmãos. Muitas das vezes nós pensamos que quando estamos a jejuar estamos a fazer um favor a Deus. Ou até pensamos que estamos a manipular a vontade de Deus, mas não é assim. Nós não influenciamos nada com o nosso jejum, nós influenciamos a nós com o nosso jejum. Eu dizendo não à comida, eu sinto aquilo que é verdadeiramente necessário, que é a minha dependência de Deus. Porque se não for Deus, nós nada temos. Se não for Deus, nós nem ar para respirar temos. Por isso,
Isso é muito importante nos relembrarmos e é isso que o jejum verdadeiramente nos relembra. E D, pano de saco e cinza, que era um costume muito usado no tempo judaico. Hoje em dia já não fazemos isso assim tanto, mas nós às vezes estamos indignados com a situação que nós estamos a viver. Às vezes são situações da nossa vida que nós chegamos a um ponto tão baixo que nós já não sabemos o que fazer mais a não ser pedir a Deus ajuda. E é aí mesmo, quando nós reconhecemos que estamos no poço, no fundo do poço, no mais profundo dos mares, mas percebemos que Deus está connosco, a partir daí a situação vai começar a mudar, irmãos. E às vezes é aquilo que a Bíblia chama de pano de saco ou de cinza, é isso mesmo. É nós reconhecemos que nós não somos nada e que precisamos verdadeiramente de Deus para nos tirar da situação em que estamos. Irmão Orlando? Essas são as orações que o Daniel ensina, ou são as orações principais, ou são as orações que aprendemos todas por Deus? Esta é a forma que a Bíblia nos ensina como é a oração. E Daniel praticava dessa mesma forma. E se nós formos a ver no nosso dia-a-dia, são dessa forma que nós também oramos, não é? Sim. Porque às vezes nós temos a tendência, não é? Ou oramos só pela nossa família, ou oramos só por bênçãos que nós queremos, ou coisas que nós queremos, não é? Mas não devemos só focar nisso, não é? Mas eu creio que passo a passo nós vamos chegar lá, porque a realidade é que ninguém sabe orar corretamente. É o Espírito Santo que nos dá a direção, não é? Ele é que nos mostra que nós vamos... Isso. Jesus nos ensinou o Pai Nosso e às vezes, não é? Como as religiões grandes ficam só no Pai Nosso, enquanto Deus nos deu a liberdade de lhe pedir aquilo que nós necessitamos, não é? Assim como também diz Jesus, pedi e dar-se-vos-á. Então nós temos que orar. Isso é o ponto-chave. Se é desta forma ou não, os irmãos vão reconhecer que automaticamente vamos chegar lá. Não é? Porque vai haver situações que nós vamos sentir que as orações que nós estamos a fazer parece que não é suficiente. Então nós vamos clamar a Deus. Ou então nós vamos estar até chateados com Deus. Não sei se os irmãos já passaram por isso, mas às vezes podemos estar a viver numa situação que estamos frustrados, que estamos deprimidos e que nós começamos a questionar Deus. Isso é esse pano de saco, é a indignação. Quando o povo de Israel saía e dizia: Deus, como é que tu permites que nós estamos a ser atacados se tu és o nosso Deus, se nós somos o povo escolhido? Se nós somos os seus filhos, por que é que estamos a sofrer? E às vezes temos um pouco dessa indignação também nas nossas orações. Então é como esse pano de saco, não é? E o jejum, claro, que é algo que nós praticamos na maioria das vezes em comunidade, quer dizer que a igreja que organiza o jejum em comunidade, mas que é algo que nós também podemos fazer individualmente e devemos fazer individualmente. Dizer: Senhor, eu quero te entregar este dia, molda-me, eu preciso que tu me mostres aquilo que tu queres fazer. E então entregar os nossos alimentos como um sacrifício a Deus. Amém? Pronto. Não sei se... Pode parecer, principalmente nessa história, pode parecer pouco racional, porque se nós soubermos que vamos enfrentar uma situação difícil, talvez a última coisa que nós pensamos é chegar a Deus, não é? E muito menos jejuar, porque se nós formos ver bem, aquilo que havia de acontecer era que o povo havia de lutar, no último dos casos. Então, como é que eles haviam-se de preparar para uma guerra, se estão cheios de fome, fracos, não é, do jejum? Mas Deus os fortaleceu. E Deus trouxe a vitória para essa situação. Amém? E é interessante, irmão Orlando, não sei se... Quando se diz
sabemos que Deus é o dono do ouro e da prata. Mas nós não fazemos as coisas, não é? Nós não vamos jejuar 21 dias para sair daqui todos milionários. Deus, se quiser que nós sejamos milionários, Ele vai preparar tudo para nós sermos. Amém? E eu creio que Deus pode fazer com que haja milionários aqui nessa igreja. Amém? Que Deus vos abençoe, ou abençoe a mim, a todos nós, não é? Mas Deus também sabe aquilo que nós precisamos e podemos administrar, não é? E era milionário. Não também. Jó também. Abraão também, Jó também. Agora vamos lascar no nosso Não tempo. fica aqui a ver que eles não participarem de nenhum culto de prosperação, vai ser milionário. Mas trabalhar é só organizar, que se saber organizar Não, assim, exatamente vai para ganhar. o que dizer. Deus acha que necessitamos. Agora, muita gente faz os cultos ou coisa para pensar que não se apresentamos. Infelizmente, pronto, Jesus não foi por acaso que disse que não podemos servir a dois deuses, não é? Ou servimos a Deus ou a Mamon, que é grego e quer dizer o dinheiro, ou o Deus do dinheiro, não é? Em outras palavras, essas coisas da prosperidade, infelizmente, não é que Deus não nos prometeu prosperidade. Primeiramente, a primeira prosperidade que Deus nos promete é a prosperidade espiritual. Primeira coisa. Todas as coisas Serão acrescentadas. Por isso, Deus sabe o que nós necessitamos. Se entregamos a nossa vida em oração, em jejum, aqui como estamos a ler estes 4 pontos, se colocamos tudo nas mãos de Deus, colocamos o seu reino em primeiro lugar, Deus vai dar aquilo que nós necessitamos. Mas às vezes a sociedade tenta fazer o contrário. Primeiro eu vou oferecer, até talvez, porque depois nessas igrejas infelizmente também há muitos ricos, vão oferecer os seus carros, as suas casas, com a expectativa de receber um lucro de volta. Mas Deus não é lotaria, nem Deus é banca, não é nada. A única coisa que vai acontecer é que vão sair de lá com a bancarrota, porque vão entregar tudo, alguém vai ficar com o dinheiro, há um milionário que vai sair nessa história, mas não é aquele que está a orar, infelizmente. Por isso, temos que ter muito cuidado com essas coisas. Vamos pedir a Deus, sim, direção, mas vamos primeiramente colocar tudo nas mãos dEle, toda a nossa vida, e colocar nas mãos dEle não é colocar nas mãos dos outros, ok? Colocar nas mãos dEle, em oração, em jejum, em devoção, em clamor, em pano do saco, às vezes até indignados, Deus, porquê é que eu não tenho dinheiro para pagar esta conta? E Deus vai nos ajudar a pagar essa conta. E eu creio que Ele até vai arranjar maneiras, mesmo que não acreditemos numa prosperidade superior, assim como muitas vezes é pregado, mas Deus dá maneiras para nós vivemos o dia a dia, assim como Ele mesmo disse, que nós não iríamos ter que mendigar o nosso pão. Não? Deus tem um cuidado especial. Irmã Paula. Às vezes eu digo que passa-se meses, eu faço muitas vezes eu vou trabalhar de manhã, só tomo um cafezinho, depois eu só trago para trabalhar em casa. E passo o dia, vivo sem saber como. Mas quando eu para os estudos, e aí vem a guerra, parece que a escola, eu tenho que estar a dizer para os quer dizer, se eu não tenho esse tempo de jejum, não há tentação de fome. Mas quando digo que a alimentação é lá no texto Porque quando nós dedicamos a jejum a Deus, não é? O inimigo também sabe. Porque nós o fazemos, Deus sabe tudo, mas o inimigo ouve aquilo que nós dizemos, não é? E ele então não fica nada contente com isso, porque ele sabe que é uma guerra espiritual que vai ser iniciada. E ele sabe que ele vai sair como derrotado dessa guerra espiritual. Amém? Por isso acontecem esse tipo de coisas. Irmã Benilde, e depois vamos dar continuidade, por favor. É só um exemplo, caso para responder à eu lembro-me, eu agora o pensamento, quando estávamos em internet, foi uma adolescência, alguma de nós, tínhamos uma caixinha de orações. Nós escrevíamos uma bolinha que íamos lá dentro a oração, o que desejavam. Em muitas ocasiões, foi numa altura que eu estava ansiosa, como é que eu ia pagar as contas todas da minha casa de Portugal.
só acordar, para mim é um louco. Agora, todas as coisas, se Deus achar, como acabou de dizer aqui, Deus achar que deve fazer alguma coisa na minha vida, eu tenho que fazer sem esperar, eu não tenho que esperar nada. Deus é que sabe se eu mereço ou não. Mas nada, porque eu acordei com saúde e Deus, olha, agora que eu filho, vou acrescentar, faz aqui. Isso aí eu pedi, agora só começo a pedir em beijo material para dizer, não, isso é o primeiro Deus, o resto é pedir. É só eu. Pronto, do lado, irmão, tem razão, claro, que nós temos que ser gratos por tudo aquilo que Deus faz. E se não tivermos vida, até pode chegar os milhões na conta, nós nem vamos saber, não é? Pronto, porque sem vida nada serve. Mas temos que também, assim como nós lemos há bocado, não é? Assim como Paulo diz, nós temos que ser ousados. Às vezes também temos que pedir, não é? Paulo pediu 3 vezes, pelo menos que a Bíblia nos mostra, para ser curado do espinho que ele tinha. Só a 3ª vez é que Deus respondeu, então aí ele já não insistiu. Mas nós temos que ser, às vezes, também insistentes. Deus é preciso de solucionar esta situação, até se for uma situação financeira. Porque Deus é o dono da ouro e da prata. Ele tem o controle sobre tudo. Ele arranja uma maneira de tratar de todas as situações. Eu creio que todos nós já passamos talvez por uma experiência que nós não sabemos porque é que o nosso patrão nos deu um aumento, nós não sabemos porque é que... E de repente acontecem as coisas e nós pensamos, mas o que é que eu fiz, não é? Mas Deus sabe se nós precisamos. Isso. Amém. Mas temos que reconhecer que é Deus que está a trabalhar. Lembra nesses cultos que as pessoas vão especificamente para ir pedir ou para ir fazer salão? Acho que nada bom, eles vão com um propósito. É com propósito de vida, de que nos deu saúde, mas é com propósito de ser enriquecer. Dando 1 milhão sem saúde, não fazes nada, vais fazer o quê? Caso 1 milhão é o próximo. Obrigado, irmão. Lá uma boa pergunta. Porque às vezes podemos ouvir, até às vezes, hoje em dia temos acesso na televisão a tantas coisas, nas redes sociais, e às vezes nós podemos ficar confusos por causa desses assuntos. Mas vamos buscar primeiro o reino de Deus, vamos buscar aquilo que Deus tem para nós e vamos fazer aquilo que nós podemos fazer e Deus vai acrescentar aquilo que for necessário, não é? Amém? Se formos a ver a vida de Salomão, não só para terminar, Salomão pediu sabedoria. E Deus deu-lhe a riqueza também, porque ele pediu a sabedoria para ser um bom administrador. Pronto. Se nós pedimos a Deus sabedoria, se Deus nos quiser dar dinheiro para sermos bons administradores com a sabedoria que Ele nos deu, por que não? Amém? Mas não vamos só estar a focar nas coisas materiais. Amém? Mas boa pergunta, irmão. Então, 2.3, Daniel orava intercedendo. A oração feita por Daniel foi abrangente e é um paradigma para os que desejam batalhar as guerras que só podem ser vencidas pela oração. A sua intercessão alcançava a sua própria pessoa. Mesmo sendo um homem irrepreensível, ele se identifica como culpado e carente de misericórdia. Daniel 9, versículo 5. Vou aqui ler rapidamente, porque o tempo não nos ajuda. 9, versículo 5. Que diz: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra Ele. E ele se incluía a Ele mesmo. Ele também sabia que não era sempre a pessoa mais fácil. Versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartados-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Amém? Eu tinha lido o versículo 9, mas vai também na mesma direção. Não é? Às vezes nós temos dificuldades, e não é só às vezes, a maioria das vezes, infelizmente, nós temos dificuldades de seguir aquilo que a palavra nos ensina. E quando damos conta já, mais uma vez caímos naquilo que não queríamos cair, mais uma vez tomamos uma decisão que no final arrependemos de ter tomado, e Deus sabe que nós falhamos e através da sua graça nos alcança, graças a Deus, porque se nós formos ver bem, a lei simplesmente nos mata, a lei simplesmente nos condena, mas é a graça e o sacrifício de Jesus Cristo que nos alcança, que nos traz de volta à união com o Pai, à comunhão com o Pai, porque senão nós éramos condenados por todas as leis que estão na Bíblia e não tínhamos nenhuma chance, não teríamos nenhuma chance.
só a graça que nos basta, não é? E outro texto bíblico diz também a palavra mata, não é? A palavra referindo-se ao Antigo Testamento, que era aquilo que eles tinham, a Torá. Se nós formos só pela lei mosaica, nós temos muitos requisitos que nós não conseguimos cumprir. São 613 leis e mandamentos que eles têm que cumprir, os judeus. Mas que foram todas pagas através de Jesus Cristo. Vamos seguir, é a nossa orientação, sim, mas não é isso que nos vai salvar. E nunca foi. Nem no tempo do Antigo Testamento foi as leis que salvaram alguém, porque todos pecamos e todos fomos destituídos da salvação. Todos fomos destituídos da graça de Deus. Mas agora ela nos alcança através de Jesus Cristo. Amém? B. A nação. Daniel se sentia responsável por seu povo. C. As famílias. Sejamos instrumentos de Deus para a nossa casa. E D. A cidade de Jerusalém. Sua oração pela cidade e pelo templo é uma alusão à intercessão pela igreja. Nós não podemos estar felizes só porque está tudo bem na nossa casa. Também temos que pensar na nossa igreja, da vida da igreja. E quando eu falo da igreja, não é só do edifício, irmãos. É em especial das vidas, das pessoas, dos irmãos. Eu não posso estar feliz porque a vida do irmão Alberto esteja mal. Eu não posso estar igual quando a irmã Jacqueline está a passar por uma situação difícil. Irmãos, nós temos que ser empáticos, nós temos que sentir aquilo que o outro também está a passar, nós temos que apoiar-nos uns aos outros. Por isso é necessário que nós, como igreja, também tenhamos amizades dentro da igreja. Porque se eu não tiver uma amizade com o irmão Alberto, eu não vou saber o que é que ele está a passar. Eu só o vejo aqui todos os domingos, ele vem todo chique, todo contente aqui a cantar no louvor, e eu não sei que ele em casa está a passar talvez pelo inferno, para dizer em português. Está a passar mal. Só para dar um exemplo. Não é que isso seja o caso, e tia, se estiveres a ouvir aí, não estou a falar de tia, ok? Imagino que ela deve estar online. Amém? Isso é só um exemplo, não é? Ou a irmã Jacqueline, que talvez esteja a passar mal sozinha em casa e nós nem sabemos, não é? Nós temos que ter esse cuidado. E se nós formos ver na Bíblia, o que é que Jesus ensinou aos discípulos? É cuidar pelos famintos, a cuidar das viúvas, a cuidar dos órfãos. São aqueles que são débeis, aqueles que estão sozinhos. É esse o nosso dever, irmãos. Nós temos que estar atentos aos irmãos que são de uma certa idade e que talvez não conseguem vir todos os domingos. Temos que dar uma chamada e visitar, talvez levar algum pão, levar alguma coisa, ter uma conversa, porque isso é necessário, irmãos. É esse o nosso dever como igreja. Amém? Vamos ao terceiro tópico, o poder da comunhão. A vida de oração, consagração e comunhão de Daniel resultaram em intervenções, respostas e milagres da parte de Deus. Analisamos 3 operações divinas em seu favor. 3.1. A revelação de segredos. A oração foi feita no objetivo definido de Deus revelar um segredo. E assim aconteceu. O segredo do Senhor era para os que temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto, que está em Salmos 25:14. A oração desvenda mistérios, traz respostas, orientações, elimina as dúvidas, indica caminhos e promove as operações do Espírito Santo. Subtópico 2, milagres. O fechar da boca dos leões foi uma intervenção milagrosa da parte de Deus em favor do seu servo. A dieta milagrosa e o livramento na fornalha são outros milagres resultantes da oração registrados por Daniel. A comunhão gera milagres. E 3.3, ações no mundo espiritual. A oração provoca reações na dimensão divina que refletem no mundo natural. Daniel nos dá exemplos dessa realidade espiritual. Se buscamos comunhão com Deus, se buscamos estar mais perto de Deus, se buscamos tudo aquilo que Deus tem para nós, isso vai ter um impacto na nossa vida, mas também vai influenciar as pessoas à nossa volta, a sociedade à nossa volta, porque aquilo que habita em nós será visível. Os anjos. Os seres angelicais fazem parte da rotina daqueles que vivem em oração. Eles ministram em favor dos salvos, protegem, livram, recolhem as orações, cumprem ordens e transmitem mensagens. Irmãos, leiam os versículos em casa, que infelizmente não vamos ter tempo para ler agora. B. Ordens divinas. As ordens, que em hebraico é dabar,
são os decretos, as declarações, os comandos que saem da boca de Deus. A oração tem o poder de influenciar nas resoluções divinas e gerar ordens a nosso favor. C. O renovo espiritual. Veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Por diversas vezes Daniel menciona que foi tocado por seres celestiais. O verbo tocar, que em hebraico é nagá, fala de alcançar, aproximar, chegar. A comunhão nos concede o privilégio do toque de Deus, a renovação, a intimidade. Conclusão. O tempo, as lutas espirituais, a posição social, nada mudou a vida de comunhão do profeta do Senhor. O mesmo Daniel se distinguiu. Está em Daniel, capítulo 6, versículo 3. Não importa em que área social nós estejamos, em que classe social se poderia dizer, não é? Se somos ricos, se somos pobres, se temos muito, se temos pouco, o que interessa é nós buscarmos a Deus e Deus está no cuidado de tudo. Vamos então crer nele, vamos ter comunhão com o Senhor e Ele nos trará o libertamento, Ele nos trará aquilo que nós necessitamos no tempo certo. Amém? Que Deus abençoe a todos.